Questão de número 8 do exame de suficiência 2018.1, prova tipo 01 branca, o assunto aqui NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa. Então o comando da questão diz o seguinte, dessa questão 8. As informações a seguir foram disponibilizadas pelo Departamento Contábil de uma sociedade anônima que atua no setor de comércio. Nós temos então aqui o balanço patrimonial com os respectivos grupos, ativo, aí temos o ativo circulante, ativo não circulante, o passivo, passivo circulante e patrimônio líquido. E aqui a comparação das datas 31/12 de 2016 e 31/12 de 2017, período de um ano comparativamente, como é exigida a publicação da demonstração contábil. Temos aqui a demonstração do resultado do exercício, onde ele nos dá a receita de vendas, lucro bruto, despesas administrativas e o lucro líquido ao final. Uma informação que em 2017 foram pagos dividendos no valor de R$ 700 mil. Considerando-se as informações apresentadas e a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais dessa companhia. Nós temos aqui as alternativas A, B, C e D, e aí nós vamos analisar como faz aqui a resolução dessa questão. Só lembrando que nós temos, aqui 3 aulas de demonstração dos fluxos de caixa que você pode acompanhar, tanto a parte teórica quanto a parte prática sobre a resolução dessas questões que envolvem demonstração do fluxo de caixa. Essa demonstração que é exigida pelo inciso 4 do artigo 176 da Lei 6.404 de 76, modificada essa lei pela 11.638 de 2007. Então, na verdade, essa demonstração DFC ele surge em 2007. A demonstração indicará as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa são valores aplicados a curto prazo, geralmente 90 dias, que não há impacto nas contas, nessa conta de liquidez e tem uma liquidez muito alta. Bom, essas alterações no saldo de caixa, ele é subdividido em 3 fluxos. O fluxo das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Então nós temos aqui que a DFC ela se subdivide, o reflexo em caixa e equivalentes de caixa em operações, financiamentos e investimentos. Nós temos aqui algumas atividades que dizem respeito a questões operacionais, principalmente de entradas. Entradas em caixa, recebimento pela venda de produtos e serviços à vista. Então, tudo que é entrada e saída de recurso, ele vai refletir nessa conta caixa, que também a gente utiliza o termo, uma outra conta, uma segunda conta, como equivalentes de caixa. Então, tudo que vai refletir diretamente na conta caixa vai ter um impacto ou operacional ou de financiamento de investimento. Então, quando a gente trata de venda, é operacional. Recebimento de juros sobre empréstimos, somente juros concedidos e sobre aplicações financeiras. Recebimento de dividendos e de juros sobre o capital próprio. Qualquer outro recebimento que não se origine de transações definidas como atividades de investimento ou financiamento. Recebimento de aluguéis, royalties, direito de franquia e vendas de ativos produzidos ou adquiridos para esse fim. As saídas. Pagamento a fornecedores referente ao suprimento de mercadorias ou de matérias-primas. Pagamentos a fornecedores de outros insumos de produção. Pagamentos aos governos sobre taxas, impostos, multas. Pagamentos dos juros, que são considerados despesas financeiras, dos financiamentos e comerciais e bancários obtidos. Pagamento para a produção ou aquisição de ativos destinado a aluguel e subsequentemente venda. Então, assim, essas atividades operacionais você consegue ver nas nossas aulas de DFC, que você encontra tanto no site contas.cnt quanto no ambiente, na sala de aula virtual, onde tem o curso Contabilidade Básica, inclusive no nosso livro digital Contabilidade Básica, falando sobre DFC. Nós temos 2 métodos de elaboração da DFC. O método direto, explicita as entradas e as saídas brutas de dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais,
como recebimentos pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos a fornecedores e empregados. E temos também o método indireto, faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações. Por isso é também chamado de método de conciliação e é o método exigido aqui nesta questão do exame de suficiência. Quando a gente tem o método indireto, nós vamos fazer ajustes do resultado do exercício no fluxos das operações, que é o que a gente vai apresentar agora. Também ajustes em depreciação acumulada e lucro ou prejuízo na venda de bens, no fluxo de investimentos, e ajustes com despesas financeiras e dividendos a pagar nos fluxos dos financiamentos. Então já trago aqui esta planilha com a movimentação operacional do ativo, do passivo e a planilha de ajustes com o lucro líquido. Então a gente vai ver aqui na demonstração no balanço patrimonial quais são as contas de operações que a gente vai utilizar aqui no ativo. Nós vamos utilizar aqui duplicatas a receber e mercadorias para revenda. A gente percebe o seguinte, que 2016 para 2017 essa conta aumentou, 3 milhões e 500 mil. Se essa conta aumentou, vai haver um reflexo negativo aqui em caixa, portanto a gente coloca menos 3 milhões e 500 mil em duplicatas a receber esse reflexo. Mercadorias para revenda, também esse saldo aumenta. Se esse saldo aumenta é porque não houve entrada de caixa imediatamente, né? Então, se não houve um aumento de caixa nesse momento aqui, o que vai ocorrer é um saldo negativo lá refletindo na conta caixa. Então, nós vamos ter aqui para a conta mercadorias para revenda o valor também negativo de 1 milhão, então a movimentação operacional do ativo é de menos 4 milhões e 500 mil. Quando a gente passa para o lado do passivo, nós vamos ter aqui duas contas, que é fornecedores nacionais e salários a pagar. Olha só, fornecedores nacionais. O balanço patrimonial ele indica em 2016 4 milhões de reais e depois o saldo dessa conta ao final de 2017 vai para 6 milhões e 200 mil reais. Isso implica dizer que não houve pagamento imediato de fornecedores, portanto, o reflexo na conta caixa é um reflexo positivo de 2 milhões e 200 mil, conforme está aqui disposto esse reflexo positivo na conta caixa. Quando a gente olha aqui salários a pagar, em 2016, ao final de 2016 tinha 500 mil, ao final de 2017 600 mil. Portanto, há também aqui um reflexo positivo lá na conta caixa de 100 mil reais. E aí a gente utiliza esse sinal positivo, 100 mil reais. O total da movimentação operacional do passivo de 2 milhões e 300 mil reais. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, como é método indireto, nós vamos utilizar aqui o lucro líquido para fazer os ajustes. Então, a gente coloca lucro líquido mais 2 milhões de reais, porque foi o resultado que ocorreu aqui. Nós temos o quê? Depreciação e amortização, esse valor tem que ser somado porque não há aqui, esse é o raciocínio, uma saída de dinheiro de caixa. Esse 1 milhão de reais, ele é apenas um valor que é subtraído de uma conta, né, do ativo não circulante, do imobilizado, por exemplo. Portanto, ele deve ser somado para essa planilha de ajustes aqui, mais 1 milhão de reais. E aí nós temos a movimentação operacional do ativo, menos 4 milhões de reais, movimentação operacional do passivo, mais 2 milhões e 300 mil. Quando a gente faz aqui essa soma algébrica, a gente encontra o valor de 800 mil reais. Aqui no final do comando da questão, ele diz que em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Mas esse dinheiro, esse recurso, ele já saiu de caixa, portanto não há nenhum reflexo aqui na nossa DFC, aqui na DFC dessa questão do exame de suficiência, na questão 8. Então, a questão número 8, ela tem por alternativa correta, letra C, para o exame de suficiência 2018.1.